Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso encontro de quarta-feira. Essa oportunidade, né, bendita, da gente ampliar os nossos conhecimentos, a gente encontrar amigos, fazer novos amigos, onde temos muitas coisas em comum, né? É muito bom a gente se sentir assim em família. Então vamos fazer o nosso evangelho? Saiu desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura resolver em vão, desde que se considere apenas a vida atual. A principal questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Eles não são por uma razão muito simples, porque não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. Está matematicamente demonstrado que, se a riqueza fosse igualmente repartida, daria a cada qual uma parte mínima e insuficiente. Supondo que essa divisão fosse feita, o equilíbrio seria rompido em pouco tempo pelas diferenças de qualidades e de aptidões de cada um, que, se isso fosse possível e durável, cada um tendo somente o necessário para viver, resultaria na desnutrição de todos os grandes trabalhos que contribuem para o progresso e bem-estar da humanidade, que, ao supor que ela daria a cada um necessário, não haveria mais o estímulo que impulsiona o homem às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que dali ela se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Vou parar por aqui, que já é suficiente para a gente comentar. Essa talvez seja uma das provas mais difíceis, que é a da riqueza, ao contrário do que a gente pensa. Porque quando Deus dá a gente uma condição, é sempre para que a gente faça o melhor uso dessa condição. E quantas vezes as pessoas que têm essa oportunidade se perdem? Se perdem, né, pela cobiça, pelo querer sempre ter mais, se esquecendo da missão importante, que é repartir, fazer com que essas pessoas menos afortunadas tenham o acesso a alguma coisa melhor nas suas vidas. Então, assim, é bem atual pelas notícias que a gente tem recebido, né? Falar sobre esse tema, da importância que nós devemos dar a tudo aquilo que nós recebemos. Tudo aquilo que nos vem tem um objetivo, tem um porquê, vem com um propósito. Seja lá qual for a potencialidade que a gente tenha, pode ser da riqueza, da inteligência, da capacidade administrativa, não importa, né? Do lar, de ser uma excelente dona de casa. Aqui a gente não vai fazer diferenciação. O que importa é essa mensagem. A mensagem de que cada um vem com alguma potencialidade, que a gente deve fazer o melhor uso dela, não só em prol nosso ou da nossa família, mas do bem-estar coletivo sempre. Tá bom? Então, agradecemos essa espiritualidade amorosa, que nos acolhe, que nos recebe com tanto amor, pela oportunidade do encontro, do esclarecimento, da paz nos nossos corações, da harmonia, pedindo que ela fique conosco, nos dando condições para que possamos aprender, que possamos pôr em prática, que possamos exercitar tudo aquilo que será dado na tarde de hoje, que eles fiquem conosco, agora e sempre, graças a Deus. Boa tarde. Então, a gente está chegando no fim do livro, né? Está no penúltimo capítulo. E hoje é a iluminação interior. Na aula passada a gente falou sobre... Alguém falou alguma coisa? Achei que alguém tivesse falado. Na aula passada a gente falou sobre essa fé que foi descoberta, né, na genética. E aí ela vem falando de novo, para a gente entender melhor. A fé é genética, porque defluente de um gene específico
responsável pelos estímulos neuronais, responsáveis especialmente pela produção de monoaminas, tais como serotonina, noradrenalina e dopamina. Isso é muito legal, porque o interessante da Joana é a gente sempre se aprofundar. Ela dá aquele capítulo para a gente, mas a gente tem que ir atrás. Porque se você ficar só na leitura, você não se aprofunda, você não entende, ou então fica muito superficial. E aí a gente vê um nome, alguma coisa que a gente não compreende, a gente, eu não entendi, deixa eu passar a página que eu vou entender no final. Não. Todos os autores, todas as pessoas que ela cita, os filósofos, todos esses estudiosos, todas essas pessoas que ela cita são importantíssimos para que a gente possa fazer essa iluminação. As primeiras vezes que eu li a Joana, eu li exatamente assim, só a Joana, não me aprofundei no estudo. E nesse curso eu fui obrigada, a gente é obrigada a se aprofundar, não tem como você dar um curso e você não estudar aquilo que ela está falando realmente. E eu vejo a diferença que se operou na minha vida. Porque aí eu comecei a usar o que ela estava dizendo e entender o que era aquilo tudo. Por que ela está falando de dopamina, serotonina? Para que eu quero saber disso? O que isso me interessa? Eu não quero saber, isso é assunto de médico. E não é. Isso é assunto nosso, porque ele está dentro de nós. Somos nós que comandamos o nosso corpo. A gente já sabe que o nosso pensamento comanda, que a gente, através das nossas atitudes, do que a gente pensa, do como a gente vive, a gente vai botar para dentro do nosso corpo algo positivo ou negativo. E essas monoaminas, elas são chamadas como a química da felicidade. E aí eu vou passar para a gente entender. Os principais neurotransmissores. Quem viu aquele filme, quem não viu, veja, Quem Somos Nós, ele fala muito isso, ele mostra os neurotransmissores, como eles se conectam com a vontade, o que eu encaminho para esses, aonde acontecem essas conexões, que às vezes são repetidas de forma automática, já de muito tempo, de estruturas mentais que a gente foi educado, que a gente acreditou, que a gente vem de outras vidas, e aí esse processo vai indo conforme eu me melhorar ou eu estacionar. Se eu for em busca, eu vou começar a fazer mudanças nessas conexões. E é essa exatamente, que a Joana, obrigada, que a Joana traz pra gente. É mudar. Ela não vem contar uma história. Ela vem acordar a gente. Acordar de uma forma muito lúcida. Os principais neurotransmissores que agem diretamente sobre o humor, tem tudo aí. São a serotonina, a dopamina e a noradrenalina. Aí olha que interessante. A dopamina nos motiva a agir em direção a metas, desejos e necessidades. E nos dá uma onda de prazer quando conseguimos. A procrastinação, a autodúvida e falta de entusiasmo estão ligados a baixos níveis de dopamina. Olha como é que a gente tem que prestar atenção. Às vezes a gente não sabe o que está acontecendo dentro da gente e tudo é químico. Nós somos um corpo e a gente tem que trabalhar quando a gente se auto-observa e vai em busca, a gente começa a entender por que eu estou num processo. Será que eu estou precisando de ir num médico, fazer um exame, procurar? Porque tudo se conecta. Eu preciso tanto da parte espiritual como da parte material. Porque se não fosse necessário, não precisa de ninguém mais ir ao médico, gente. E não é isso. Não é isso. Tanto que a Joana ela fala de todas as terapias, o tempo todo. É uma necessidade. A gente tem um corpo que a gente precisa cuidar dele. E ele tem que estar de acordo com a minha mente. Os dois têm que estar em sintonia, vibrando alto. Serotonina, o neurotransmissor da felicidade. No que diz respeito ao nosso humor e a forma com a qual desfrutamos dos prazeres da vida. Solidão e depressão aparecem quando a serotonina está ausente. Vai sair todo mundo daqui querendo fazer exame, né? Para ver como é que dá os níveis. Noradrenalina, o neurotransmissor da vontade. Está sem vontade? Ela deve estar baixa. Do entusiasmo e da energia. Níveis baixos da noradrenalina no cérebro produzem fadiga extrema, depressão apática e perda de interesse. Isso é... Colocou no Google, vocês podem botar lá, a química da felicidade, vai aparecer 1 milhão de coisas. Aprofundem-se nisso. Porque se eu for me aprofundar, o tema é riquíssimo. A gente vai ficar aqui 5 aulas. E a ideia da Joana é, o caminho é seu, eu te dou a porta, vai em busca. Eu te dou todas as possibilidades, eu te digo o caminho. Agora vamos lá.
E essas possibilidades, a gente entender que tudo está ligado, olha só, se eu posso perceber, às vezes é baixa de vitamina D, e a gente tem que se preocupar, a gente tem que se cuidar do corpo, é uma necessidade. A gente precisa estar sempre bem na alimentação, no amor que a gente sente por ele, porque a gente sempre pensa em satisfazer os nossos desejos, satisfazer as minhas sensações. Eu preciso comer, eu preciso pegar uma praia, um sol, para quê? Para eu me queimar, para eu ficar gostosa, linda, maravilhosa, para eu poder ficar lá do jeito que eu quiser. Mas eu não penso que eu quero pegar um sol, que eu preciso pegar um sol porque faz bem para a minha saúde. A grande maioria, que como a Joana vem dizendo para a gente, que a gente vai sempre puxando os capítulos anteriores, está na consciência de sono. Qual é a consciência de sono? Está vivendo automático. A gente aqui, todo mundo já sabe. A gente não pode mais nos permitir viver de forma automática, porque é perda de tempo. A gente já viveu de forma automática até o início desse livro. Vamos botar assim, né? Agora já é hora da gente fazer... Ela está falando desde o início do ano, mas ela foi devagar, e de repente ela deu uma onda na gente, assim, de falar assim, olha, não tem mais o que ser dito. Aliás, tem muito ainda, né? Mas não tem mais por que ficar parado. Aí ela fala assim, olha, dá uma olhada nisso aqui, para ver se isso aqui também não tá legal em você, que você também vai em busca disso. Porque tudo tá se conectado, tá interconectado, é necessário um do outro. Eu preciso do meu veículo, o melhor possível. Eu vou como de forma desregrada, me alimento super mal, bebo muito, só quero saber de me saciar. E aí, o que eu faço com o meu corpo físico? Eu vou diminuindo a existência dele. A gente viu o caso a gente pode usar o caso do André Luiz como exemplo. Ele diminuiu o tempo de vida dele aqui pela forma desregrada que ele vivia de alimentação e tantas outras coisas. E também a gente não pode esquecer as emoções. As emoções que são, assim, a maior causa. A gente tem visto, hoje a medicina estuda muito isso, né? E a gente está aqui, a Joana, ela coloca isso o tempo todo. As doenças estão totalmente ligadas às emoções. Então, se a gente não prestar atenção em nós mesmos, por isso que o tempo todo ela olha para você, esquece o outro. Os livros dela são todos autoconhecimento. Autoconhecimento é o quê? Meu. É autoconhecimento? Não. Autodescobrimento. É meu. Sou eu. Em busca da paz e da saúde de quem? Do vizinho? Não. Minha. Porque se eu estou pegando um livro desse, é para eu descobrir, é para mim. Conflitos existenciais são o quê? Meus. Necessidades minhas, de trabalho. Então, é isso que ela tem que fazer e a gente tem que botar isso o mais profundo possível na nossa vida. O tempo todo a gente buscar dentro de nós. Por que eu estou passando por essa situação? Para que eu estou passando por essa situação? Qual é a lição que ela está me trazendo? Por que meu corpo está doente? Por que eu estou toda hora resfriada, essa dor de cabeça que não passa? Eu dei uma aula para os pais no sábado, era sobre estresse. E aí era impressionante, toda parte do corpo físico que o estresse pega, as doenças que ele pode trazer. Era resfriados, dores de cabeça, enxaqueca, ataques cardíacos. Aí você vai dizer assim, é genético. O pai dele morreu também a família inteira morreu de ataque cardíaco. Gente, é uma família que, de repente, está no mesmo processo. Está todo mundo repetindo a mesma carga emocional de educação. Então, vamos quebrar isso. A gente pode, a gente deve. Isso é sensacional, a gente saber disso. A gente está se iluminando. Essa aula de hoje, para mim, mexeu, porque eu fui mexer em um monte de coisa. Fui ler Paulo de Tarso. Paulo de Tarso é algo, assim, de outro mundo. O espírito que se é, na sua essência, crê em Deus, na vida e nos valores dignificantes. Até voltar, eu fui conversar com meu marido ontem, acho que ele está achando que eu estou ficando doida. Porque eu estava lá, eu falei, de repente eu olhei para a cara dele, estou filosofando, né? Já estou aqui, já sei lá onde eu estou. Aí ele assim para minha cara, ele não abria a boca, ele só fazia assim. Mas pelo menos ele é um bom ouvinte, né? Ele não fica assim, que saco. Não, ele fica numa boa, escuta tudo. Ele diz que está entrando, mas deve estar, né? Alguma coisa entra. E a gente vai, porque se você for por esse caminho, é um caminho que não tem volta. Como eu disse antes, eu fazia os cursos e eu lia o livro, eu não estudava. Quando você estuda, é diferente. Porque você entra, e aquilo começa a entrar dentro de você. E aí você começa a falar naturalmente, porque flui. É isso que ela quer, que flua na nossa vida esse conhecimento. Para que a gente viva de forma mais plena,
mais tranquila, com os estresses, com as dificuldades, com os desafios que a gente sabe que a gente vai enfrentar todos. Em nenhum momento ela falou, olha, depois que você seguir esse caminho, acabou. Ninguém. Senão Jesus não tinha passado por nada daquilo. Ele ia chegar e ia iluminar as pessoas e pronto. E não é isso. É para mostrar que isso é fortaleza. Isso é para que a gente cresça, se ilumine. Profundamente vinculado a Deus, isto é, de quem procede, já foi possível nele identificar-se um gene específico, encarregado da crença no soberano genitor. Dessa forma, a busca pela iluminação, isto é, da autotranscendência, é-lhe um impositivo da evolução. Quer dizer, o que ela está falando aqui? Nós todos, não só nós aqui, como todos do nosso planeta, vão se auto-iluminar. E isso é fantástico, né? A gente vê essa época que a gente está vivendo, né? A gente faz assim, quantos séculos, né? Para que isso aconteça, porque a gente vê tanta coisa pesada, tanta coisa que a gente não consegue entender, que por que está acontecendo isso? Para que tanta violência, para que tanta situação? No livro do Divaldo, Transição Planetária, ele fala que vai ser, essa mudança vai ser, está ocorrendo, e ela vai ser tão forte que não vai ter força que segure. Porque o nível de espíritos que estão encarnando são tão elevados e têm uma força tão grande que vai ser impossível pará-los. Então, olha só, a gente vai ficar para trás? Vamos embora. É isso que a Joana está falando. Ilumina-te. Ilumina-te agora. Não precisa esperar outra encarnação, eu preciso de 10. Não, é de um momento para o outro. Ela fala isso aqui. A crença é espontânea, natural, enquanto a participação religiosa e a definição de uma delas são consequências da educação, da convivência no lar ou no grupo social, sujeitas a alterações racionais ou comportamentais. Isso aqui é que a gente viveu a nossa vida, toda a nossa história, né? A gente sabe que a gente acredita em alguma coisa, aí você vem numa família que te traz um conteúdo, e aí você entra naquele conteúdo. Às vezes, vamos botar assim, que são crenças, né, fortes, o judaísmo, o cristianismo, você entra, você nasce naquela família, você já te impõe aquela realidade e você vai vivendo daquele jeito. Muitas vezes, que ela bota aqui, de forma mecânica. Essa crença pode apresentar-se sob 2 aspectos. A fé está dentro de nós, ela vai ser, muitas vezes, pelo menos no início, de acordo com o que eu estou vivendo ali. Depois eu posso crescer, né, e seguir meu caminho, escolher a trajetória que eu vou seguir, conforme as minhas experiências. Mas a maioria, principalmente na infância, né, eu lembro quando minha mãe botou, sempre estudei em colégio de padre, e aí eu tinha 7 anos quando fui fazer a primeira comunhão. Mas eu não conseguia aceitar, eu não conseguia entender Adão e Eva. Para mim era uma coisa que não tinha explicação. Eu não conseguia entender, era uma dúvida minha, só que eu era muito tímida, então eu não tinha coragem de perguntar para o padre o que aconteceu, como é que apareceu a raça humana depois da Adão e Eva, e aí, como é que veio o resto? Porque o que eu sabia é que nasceu Caim e Abel, e dali para frente. Eu não conseguia ir além, e aquilo era para mim, assim, não tinha uma explicação. Quer dizer, eu já tinha dentro de mim uma verdade, só que eu estava num contexto familiar que me trazia aquilo ali. Quando eu tive a capacidade de ir atrás da minha verdade, eu saí desse contexto e fui. E isso acontece com a maioria de nós. A gente sabe de onde a gente veio, como é que foi a nossa estrutura, cada um vem de uma situação. E isso é legal, que você vê que nós somos espíritos milenares e muitas vezes nós todos que estamos aqui já estudamos muito na espiritualidade, se preparando para estar aqui. Porque olha só, cada um de nós tem um plano. Você está aqui sentado hoje assistindo a aula, mas tudo que você está aprendendo, você pode usar para ajudar várias pessoas. Então, isso é muito importante a gente entender a importância do nosso papel nesse planeta. Porque senão a gente bota o trabalho para as crianças que estão vindo, né? A gente vai evoluir, na próxima encarnação vir no planeta muito melhor, mas se você não fizer a sua parte, como é que vai fazer? Se a gente está todo mundo conectado, a gente tem que fazer, é o tempo todo. Aí ela coloca aqui. A crença pode apresentar-se sob 2 aspectos. Natural, que é espontânea, conduzindo a criatura a viver sem indagações, que é exatamente essa da infância, que geralmente, ou aquelas pessoas que são realmente levadas por aquilo ali. A gente pode até colocar essa coisa de terrorismo, né, que eles pegam aquela religião e botaram do jeito que eles queriam. Né? Eles comandaram ali e a massa que acreditava neles foi de acordo com aquilo ali e vive daquele jeito sem pensar. Sem pensar.
Raciocinada, quando é fruto da lógica, da análise, da pesquisa, de laboratório, da razão, portanto, adquirida pela experiência, pela vivência dos fatos. Eu vejo muito isso como espiritismo. Para mim, é uma fé que foi a que me deu respostas. Foi a que me mostrou caminhos. Que me mostrou que eu sou responsável. Que é onde quem sou eu? Aquelas perguntas que a gente vem para a vida perguntar. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou depois que eu desencarnar? Para mim, foi o espiritismo. Então, para mim, essa fé raciocinada, quando chegando. Depois que eu entrei, nunca mais eu não tive dúvidas. O primeiro livro que eu li foi o livro dos Espíritos. Já tinha lido uns romances que minha mãe, mesmo católica, né? Minha mãe era tudo que vocês podem imaginar. Até judia ela era. Então, ela me dava os livros espíritas, de romance, que ela achava lindo. E ela era médium também, e super médium, mas... Nadinha, ela era tudo que você pode imaginar, ela achava tudo lindo, todo mundo tinha que casar. Nossa, eu não casei, ela quase morreu. Aí ela tinha que casar, e não batizei os filhos, imagina. Não batizar foi a morte para ela. Mas a gente tem que ser de acordo com a nossa fé, eu tenho que ser convicta comigo mesma, eu não posso fazer para agradar o outro, porque senão eu estou vivendo em quê? Em conflito. E é isso que depois que você vem com Joana, não tem mais jeito. A não ser que você não esteja entendendo o que ela está trazendo para você. A não ser que você não esteja querendo entender, porque a gente também vive essa negação, né? Ah, não, você tá brabo, tá difícil para mim, eu prefiro viver daquela forma automática, né? Que é o Matrix, que a gente sempre fala, porque a gente gosta de não saber. Porque saber dói. Você assumir a responsabilidade de tudo na sua vida, de todos os conflitos, é você que é responsável. Ah, mas aí ele fez por quê? Qual é o seu papel nessa relação, que seja de marido, mulher, chefe, filho, amigo, todos nós temos o papel importante e tudo que acontece, nós somos responsáveis. Sempre, sempre. Aí ela colocou assim, que eu achei super interessante, terapias de placebo. Quando pacientes graves, informados dos excelentes, isso é pela fé que ela está botando, para a gente ver o que é a fé, o que é você crer. Terapias placebo. Quando pacientes graves, informados dos excelentes conteúdos de que se fazem portadoras, você dá aquele comprimidinho de farinha, diz que é o suprassumo, que aquilo cura todo mundo, a pessoa tem melhoras. Ela tem melhoras, ela acredita, porque ela bota uma fé naquilo ali, ela escuta falar que fulano tomou e ficou bom, ela fica. Tem várias... tem isso, é muito legal isso. A água fluidificada, se você botar fé... claro, se você beber água fluidificada sem acreditar, você acabou com ela. Acabou. Agora, se eu bebo e falo assim, pô, é o meu remédio, eu preciso, ela vai me fortalecer, eu sei que essa aguinha aqui é poderosa. Olha o que você está jogando para ela. É aquele estudo do Massaremoto. Massaremoto, né? Né? Ó, não esqueci, e ela... Glória, você faltou a outra aula, não pode. Ai, mas eu não errei, tá, Glória? Só queria olhar para você na hora e falar, ó. Não. Mas então, e aí ela bota assim, apresentam-se melhoras consideráveis, estimulando a produção de monoaminas, responsáveis pelo reequilíbrio. Quem produziu a monoamina? Eu. Com a minha mente. Com a minha fé, a minha crença que aquilo ali faria bem. E aí ela bota os efeitos nocebo. Nem conhecia nocebo. Nocebo é o negativo do placebo. Aquilo que o placebo faz bem, ele é o negativo. É o efeito, né? Não é que você vai tomar o nocebo. É quando o médico chega para você, ela bota assim. Deixa eu só falar aqui, aí você fala. Também ocorre quando o médico demonstra cansaço ou desânimo, apresenta diagnóstico severo sem a preparação psicológica do paciente. Aquele médico fofo que olha para você e fala assim, tá difícil. Aí você acabou. Dependendo da sua cabeça, acabou contigo. Não, olha só, tem pessoas que sobrevivem com a mesma doença. Sobrevivem com a mesma doença, você fala assim, pronto, morri. Se eu não estiver bem estruturalmente, quando aconteceu a doença da minha mãe, a gente não falou para ela. A médica dela foi sensacional. Ela virou para a gente e falou assim, vocês querem contar para ela o grau que ela se encontra? Aí eu não queria nem eu saber o grau. Imagina só. Aí ela fez assim, vocês querem? Eu falei assim, eu acho que não tem necessidade. O que você vai dizer para uma pessoa? Que a doença dela é gravíssima, não tem solução. E que, no máximo, ela vai fazer um tratamento que vai manter ela vivendo por um tempo. Ela me contou 12 anos, eu acreditei nos 12 anos, mas não foi. Mas, graças a Deus, foi muito severa. E aí você vai falar o quê para a pessoa? Falou para ela o quê? Olha só,
é um câncer, é pequeno, não precisa operar, porque ela não quis dizer pra gente, mas ela tinha menos de 6 meses. Graças a Deus que ela não disse, porque senão ia ser aqueles 6 meses assim, terror e pânico, né? E não foi difícil, foram muito difíceis. A gente viu que estava caminhando para isso, mas assim, para minha mãe, ela ficou bem, ela acreditava naquele processo ali, ela viveu melhor. Se ela soubesse, ela ia viver como aqueles 6 meses? De forma arrasada. Porque, veja bem, é muito difícil uma pessoa pegar um diagnóstico desse e transformar. Eu sou plena, eu vou viver esses 6 meses com tudo, feliz e contente. É muito difícil. E aí, ela viveu muito melhor. Eu tenho certeza que se ela soubesse, ela não duraria os 6 meses que ela durou. Ela partiria bem antes. Então, esse processo, esses médicos, né, essa coisa da gente não se preparar, é muito importante, porque a nossa mente está ali. É ela que está comandando tudo. Eu recebi uma informação pesada se eu não tiver preparo, porque se eu tivesse o preparo, eu conseguiria fazer. O De Luca falou isso aqui, que vários pacientes, ele trabalha com isso, né? Vários pacientes... Paciente não, acho que ele faz... as pessoas vão com ele, acho que ele é juiz, né? O De Luca, o Carlos De Luca. E as pessoas vão até ele conversar mais pela parte espiritual, né? E aí ele falou que várias, que ele incentivava, que teve uma que ele falou, ela conseguiu... Ela tinha 6 meses de vida, já estava em 2 anos. Então, assim, é possível, mas é por isso que é importante o preparo mental. A gente ter essa base dentro de nós, para a gente ser forte. Fala, Dani. Que tem vários estudos já, que comprovam estudos comparativos, pessoas que têm fé com pessoas que não têm fé. As pessoas que têm fé adoecem muito menos e, uma vez doentes, o período, a duração dessa doença é menor do que aquelas que não têm fé. Então o que isso caracteriza? Que realmente a gente acreditar faz toda a diferença. Não importa em que, não. A gente não está fazendo, né, dizendo que é nisso ou naquilo. Mas o acreditar faz toda a diferença nesse processo da doença. Tanto da instalação, quanto da duração, quanto da cura. É fundamental. Acreditar em alguma coisa. A partir do momento que você acredita naquilo, você cria uma possibilidade. Se você não acredita, se você faz descrente, você já está negando a possibilidade de cara. Você não se dá nem a chance. É isso. A gente tem a física quântica que está cada vez mais falando sobre isso. O seu pensamento, a responsabilidade sua no seu corpo físico. A gente fez o arroz, né? Eu não sei se você chegou a fazer, não fez não, né? Porque os meninos já não fazem mais, né? São grandes. Mas a gente falou ali na sala, né? Do arroz, aí você faz o arroz e você fala para o arroz durante, sei lá, quantos dias. Para um arroz você fala coisas boas, para o outro você fala coisas ruins. E o outro você não fala nada. O arroz que o que apodrece é o que você fala coisas ruins. O outro não lembra. O indiferente é o que fica pior. Aí, quer dizer, você só falou. Você não ficou ali pensando, você foi lá, falou e foi fazer suas coisas. E olha quantas vezes a gente joga dentro de nós um monte de porcaria. Mas eu sou uma burra, como é que eu fiz isso de novo? De novo. Eu me odeio. Eu odeio minha bunda, eu odeio minha perna, eu odeio meu cabelo. Porque a gente faz isso com a gente. Eu tô gorda. Eu só vivo assim. Eu sou uma chata. Gente, olha o que a gente faz conosco. A gente se derruba, se joga pra baixo. Quando que era o contrário que eu tinha que estar fazendo. Eu sou linda, eu me amo, eu vou vibrar amor, porque eu sou potência divina. Olha só como é que muda. Esse estudo também, isso aí também foi feito com água. Então, isso é divulgado na internet. E as nossas células têm água. Então, você imagina, aquela foto que a gente vê lá é o que a gente faz nas nossas células, no nosso próprio corpo, né? Ele botou no metrô. Até visualmente, visualmente, as imagens que são, né, que as fotografias mostram, até visualmente a gente vê
que as de coisas boas são imagens bonitas, que são que até são atrativas, Quebram a né? molécula da água, as ruins, e as outras ficam parecendo aquela de gelo, né? Que é a coisa mais linda. Vejam na internet, vale a pena. Eu já vi 1000 vezes e tem que ver mais 1000, né? Porque não entra, porque várias vezes a gente fala umas besteiras pra gente, né? Quando a gente tá com raiva, fez uma besteira, fala, putz, grilo. Não pode, gente. É a gente se olhar, se observar. E quando fizer isso, porque acontece, às vezes a gente está chateada, é fazer calma, vai fazer uma prece, medita, porque a gente também tem momentos de desequilíbrio. E aí, o autoconhecimento traz o quê? Você se observa, vê que você está em desequilíbrio e vai em busca do equilíbrio. Que aí você transforma. Eu ia falar que Buda, ele fala sobre a meditação, a importância da meditação, é justamente para você experimentar as sensações. Exatamente. Todas. Porque toda semana você morre em células e nasce em células. Sim. Então, um cuidado é esse, da autoiluminação. A semana passada você faltou, né? Então, você, não pode. A gente falou que ele falou do caminho do meio. Ele falou o caminho do meio, ele dá 8 dicas, né? 8 passos para você viver de forma plena, né? E equilibrada. E aí a gente vê que a gente tem um monte de coisas que nos ajudam a sair da mesmice, daquela vida. Não cabe mais. Você quer falar alguma coisa? Sim, conta Nesse filme, Quem Somos Nós, tem uma hora que ela se joga muito para baixo e aí depois ela lembra que ela vê essa do Masaru Emoto, ela vê, aí ela lembra e percebe o que eu estou fazendo comigo. Aí ela começa a fazer tipo um alto amor, ela faz um tratamento, ela entra na banheira, ela se ama naquele momento ali, ela deita, ela relaxa o corpo, ela faz, a gente tem que fazer isso, porque a gente vai ter momentos. O interessante é a gente tem que amar o nosso lado sombra, porque a gente tem ele. Então, quando você ama, você não diz não, você não nega. Eu tenho um lado que eu preciso trabalhar. E se eu falo para ele não, ele me domina. Porque ele me pega quando eu menos espero. Quem Somos Nós? Na verdade, é um comentário. Documentário. É um documentário muito legal. É bem interessante. Vale muito a pena ver. E, assim, a gente tem que estar atento a isso. Eu acho legal ver... não sei se vocês já assistiram às aulas da Cristiane Niero. São fantásticas. Ela está dando um curso de psicologia espírita, que é sensacional. E sempre que ela começa, ela vai começar a magia. Porque é magia pura. Depois que você começa a entender qual é o caminho, que isso tudo é muito louco. Porque, aliás, louco sou eu, que não tinha me ligado ainda nessa verdade, estava pensando, vivendo no mundo, sendo do mundo, querendo construir para mim as verdades do mundo, que são o quê? Eu ter. Aí a gente vê como a gente é equivocado. Que existências eu tive passadas, eu não quero mais. Eu não quero mais. E aí ela fala de uma forma assim, maravilhosa. A iluminação ocorre quando se é capaz de compreender quem se é, de onde se veio e para onde se vai. Isso aqui não é ler o livro dos Espíritos e falar assim, eu já sei responder essa pergunta, tem no livro dos Espíritos. Não, é compreender. Compreender completamente diferente de ler. É você botar dentro essa verdade de você e ir. Porque quando você sabe, você sabe. Não tem mais dúvida. Que é o que acontece com todos os apóstolos, que é o que acontece com o Francisco de Assis, com todos que fizeram a metanoia, né? A metanoia é ser feito, a gente precisa fazer. Onde se vai, culminando com o esclarecimento em torno do que deve realizar na Terra. Isso é fantástico, porque nós temos planos. A ignorância desses postulados mantém na escuridão, no tormento das dúvidas e aflições. A iluminação, portanto, rompe, olha só, a treva densa do desconhecimento, facultando a experiência contínua do equilíbrio e da harmonia que levam ao luminoso. A gente vive nas trevas. E as trevas é o quê? A gente pensa assim, treva, diabo, tudo escuro lá. Gente, as trevas é o desconhecimento, exatamente, é a ignorância. É você não saber,
É você viver de forma automática. Sinto muito se você acha que a sua vida é só essa. É só trabalhar, é ganhar o dinheiro, pagar as contas e viajar, ter férias, comprar um carro, tá bem, para todo mundo ver que você tá bem. Ah, fulana tá bem. Estava vendo uma propaganda que eu fiquei revoltada. Tô vendo lá a propaganda, o cara chega assim na sala dançando. Aí todo mundo na cozinha. Aí a mulher tá lá falando, o que foi? Aí o filho, o que foi, pai? E o cara lá, tá dançando ela. Mas o que foi? O que foi? Comprou um carro. Aí o menino, já sei, comprou uma casa. Ah, comprou roupa. Viagem nova. E ele lá, não, contratei um plano de seguro. Oi? Então, sinto muito, se você não tem esse plano de seguro, você não vai ser feliz, você não vai chegar na cozinha dançando, você vai ficar em casa chorando. E não sai de casa, porque você não tem esse plano de seguro. Né? Vamos ficar em casa, não é? Porque eu só sou feliz daquele jeito. Mas também daquele jeito eu não queria ser feliz, porque estava ridículo. Então, olha só, o que se vende? O que se vende? E a gente é facilmente ludibriado, porque a gente vem lá do complexo réptil, que os caras sabem onde pegar o que a gente quer, porque a gente equivocadamente escolhe o ter. A gente esquece que nós somos seres de outro planeta. Desculpe, não de outro planeta, mas de outros mundos. De mundos, não só desse. Nós somos seres tridimensionais, somos espíritos, somos capazes de 1 milhão de coisas, mas a gente vive de forma fechada, pequena, rasa. Não cabe mais para nós, não cabe. Aí esse livro é sensacional, Aos Pés do Mestre, Alcione. Gente, é de pirar. Problema que a Joana faz na cabeça da gente que deixa a gente doida. Em todo mundo há somente 2 espécies de pessoa, e não é? Vejam bem. As que sabem e as que não sabem. E o conhecimento é o que importa possuir. O conhecimento do plano de Deus em relação aos homens, pois Deus tem um plano e esse plano é a evolução. Está tudo aqui. Tem as pessoas que sabem e as pessoas que não sabem. A grande maioria a gente vê aí, que são os que não sabem, que não querem saber, que nem... Eles só não querem saber porque eles não sabem que é bom. Né? Porque, olha só, a gente vê o cara lá, ir para o Coliseu, o leão ir pular nele, ele ficar bem dizendo, ver a Joana ir para a fogueira. O filho, porque a gente faz tudo para o filho, salva ele de qualquer situação. Fala, mãe, abdica. Ela fala assim, cala a boca, cala-te. É porque eles têm a consciência muito além daquela que a gente tem. Eles sabem, a gente ainda não. A gente está no caminho, no processo. Deixa eu ver a hora ali. Achei tão linda essa foto. Ele é maravilhoso, gente. Ele é maravilhoso, exatamente. Eu gosto dessas fotos que elas... Ele tem um olhar... Vocês já repararam? Quem faz o filme... Aqueles antigos, né? Porque ultimamente eu nem... eu gosto dos antigos. Gente, que força é aquela? Pô, nem é Jesus, né? Vamos combinar? Como é que pode? Ele consegue passar... Porque ele sabe que muita gente vai ver aquele filme. Então, ele consegue passar por aquele ator. E esses atores, eles sentem uma força imensa. Você imagina o que não está passando? É por isso que a gente não pode mais viver da forma que a gente vivia, porque a gente está deixando de viver. A gente está vivendo que nem zumbi. Por isso que tem tanto filme de zumbi. É porque somos nós. A gente não entende, mas as coisas estão... como é que se fala? Subliminares? Isso, subliminarmente. Isso. Não passou? É isso aí. A gente tem que entender. Eu estava vendo o Luiz Mário falando do super-homem. Gente, o Luiz Mário é outro, de outro planeta. Luiz Mário veio para cá de missão. É missão. Ele falando do super-homem. Super-homem é quem? É Deus. Porque ele é o único super-herói que a gente conhece. Os outros todos se fantasiam, né? De super-herói, não sei o quê. Ele é o único que se fantasia de homem. Ele não diz quem ele é. Aí, mas quem falou? Mas o Batman, ele não tem poder. O Batman, ele tem o cinto de utilidades. Né? Tem a mente, mas ele não tem poderes, né? E aí ele fala, essa aula é muito legal que ele fala do super-homem. Eu fiquei, gente, eu nunca tinha prestado atenção. Como é que o cara pensou, colocou ali? Ele vai mandando mensagem a todos os lugares. Só que a gente não vê. A gente vive igual o zumbi lá, assim, lá querendo comprar, e não vê que a gente está jogando a nossa existência fora.
A gente tem que acordar. Aí ela fala de Santo Agostinho. Santo Agostinho asseverou que a iluminação da luz divina, que a iluminação da luz divina à alma, pelo que a inteligência se torna capaz de atingir um conhecimento verdadeiro da realidade do ser em si mesmo. Porque quando eu começo a entender, eu entendo, eu começo a sentir que eu sou o ser divino. Olha que coisa maravilhosa. Eu não me vejo mais, não posso mais me ver daquela forma, tão pequena. Descobrindo a finalidade existencial. Esses seres todos muito iluminados. Teoria da iluminação, que ele fez, tem todo um estudo disso, né? É a busca pela interiorização e a iluminação de Deus. Segundo Agostinho, essa iluminação não é algo material. É algo que se atinge quando o homem tem o conhecimento da verdade, podendo assim ter uma vida feliz. E que verdade é essa? Eu sou filho de Deus. Eu e o Pai somos uno. Leiam esse livrinho, é pequenininho, eu acho que são 20 páginas aos pés do mestre. Coisa linda, gente. Coisa de você ficar assim, aonde eu andava? Que cabeça era essa minha? Não basta ouvir as palavras do mestre, é preciso fazer o que ele diz, atento à menor palavra, ao menor sinal, pois se uma indicação não for seguida, se uma palavra for desprezada, perdidas ficarão para sempre, porque o mestre não fala duas vezes. Ele trouxe a verdade. Aí a gente, com a nossa ganância, transformou ela naquilo que a gente queria. Para poder, para eu comandar, para eu manter aquilo que eu achava que era importante. O poder, o ter. Olha quanto erro que a gente fez. E você pega as palavras de Cristo, até hoje, as pessoas leem de forma equivocada. Você tem que analisar o conteúdo. Vejam, é difícil vir sábado de tarde, mas vejam o curso do Luiz Mário. Ele está dando sobre os evangelhos originais. Gente, está na internet, no YouTube. Aparece ao vivo e tem lá gravado. A gente também, está todo mundo lá. Então, a gente não pode nem dizer assim, não tenho tempo de ir no Seja. A gente está na internet. Em vez de ver a novela à noite, não veja a novela. Vê o Seja. Porque você não está vendo o Seja para ninguém. Para ligar para fulano e falar, você vai na novela hoje? Não. Você está vendo o Seja para a sua evolução. Deus tem um plano, lembra ali atrás, para você? E é a evolução. Se a gente perder tempo, quantas existências a gente perdeu? Lembra da Ivone, que eu falo sempre? A trilogia, 3 vidas, as mesmas coisas. Aquilo era o quê? Reflexos condicionados de uma mente que repetia. E quantas a gente não pode estar vindo aí repetir? Ou a gente escolhe caminhar, se iluminar, ou a gente escolhe ficar assim, do jeito que está. Do André Luiz, né? Ele ouvia suicida, e ele ficou, pô, mas eu não sou suicida, né? Não, tá vendo? A gente tem que ver. Hoje, a gente tem tanta coisa para ver boa, né? Quem vai escolher somos nós. Eu não li esse livro ainda, vou ler. Meu pai me deu lá, eu resgatei lá da casa dele. Vou ler. Aí a gente conversa dele. E aí eu botei essas aqui porque eu achei isso aqui, isso é fantástico. E ficou ruim essa, né? Mas eu leio. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que a gente quer da vida? Viver em paz, viver tranquilo, viver liberto de tudo. E aí Jesus falou isso lá atrás. E aí a gente fica aí, que verdade é essa? O que ele quis dizer com isso? Aonde está essa verdade? Está dentro de nós. É quando eu me aceito como filha de Deus. Quando eu faço a minha iluminação, quando eu procuro me identificar e me aceitar como eu sou e fazer as minhas reformas necessárias para o meu adiantamento, para o meu crescimento, só assim.
E aí eu vou andar liberto, porque nada mais me prende. Ninguém mais me julga, porque eu não estou nem aí para ninguém. Porque só cabe a mim o meu julgamento. Só eu posso falar se eu estou certo ou se eu estou errado. Porque errado, o que é estar errado? É não saber. Então eu posso consertar sempre. Jesus, em nenhum momento, ele veio culpar. Não, ele trouxe o amor. Mas de forma esclarecedora, de forma a nos botar conscientes da nossa responsabilidade. Muito conscientes. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, tudo. Se você for ler, ele está mostrando para a gente sempre os caminhos que a gente deve seguir. Para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. Paulo de Tarso. É a segunda epístola de Timóteo. E aí a gente vê isso aqui. O que ele está falando aqui? Que é necessário a gente se corrigir. Porque isso traz paz para a gente, não é para o mundo. Isso vai refletir no mundo, mas essa necessidade é minha. Porque eu, como consciência plena e consciente do que eu sou, eu não admito mais que eu faça certas coisas. Eu já não quero mais, elas não fazem mais parte de mim. E aí eu vou a gente pega esses exemplos, Francisco, Paulo, a gente vai vendo a transição deles. E o caminho reto que eles escolhem, porque é isso. Não adianta, depois que você faz, não tem mais jeitinho brasileiro, não tem mais, mas ninguém está vendo. Tá, sabe quem? Você. O resto não importa, lembra? Bota sempre isso na sua cabeça. O resto que não vai ver não importa. Quem está vendo é você. Eu estou vendo as minhas atitudes. Eu estou vendo quando eu acerto ou eu erro perante o que eu acho certo e errado. Eu estou vendo aonde eu tenho que ir, o que é importante, aonde eu estou dando a importância. Eu tenho que dar importância a realmente o que é importante. E o que é importante quando você busca a verdade? É só ler os salmos. Tem cada salmo lindo, eu botei um pra gente. Seu reino é da consciência reta e do coração purificado. Ao servir. Isso aqui, olha, tem que ler Paulo Estevão também. A gente olha, acha os livros chato, feio, grande. Meu Deus, é maravilhoso. Paulo Estevão, eu não sei dizer o que era o Estevão, porque eu não sei nem por que não fala mais de Estevão. Eu não sei se você conhece algum outro livro, Glória, falando sobre Estevão? Eu não conheço, porque é um ser nossa, olha o que ele fala. Seu reino é o da consciência reta e o do coração purificado, ao serviço de Deus. Quando a gente colocar isso dentro de nós, a gente não faz mais um monte de coisas que a gente acha normal fazer. A gente começa a entrar num rumo sem volta. Suas portas constituem o maravilhoso caminho da redenção espiritual, abertas de par em par aos filhos de todas as nações. Quer dizer, isso é para todo mundo. É o Estevão quem fala isso. Só que Paulo, nessa época, ainda era Saulo. Ele estava lá revoltado, ouvindo ele falar, esperando só poder levantar e querer dar uns tapas no Estevão, né? Porque ele manda apedrejar Estevão, quando ele ainda não fez a metanoia dele, né? Que a gente vai falar. E aí a gente vê a responsabilidade que a gente tem. Eu voltei? Não. Que a gente tem. A iluminação interior vem da busca do vir a ser, harmonizando-se com o ser que já se foi conquistado. É também descobrindo do ser supremo, o descobrimento do ser supremo pelo espírito em crescimento, em busca de estágios mais elevados que demonstram a essência da própria origem. Essa jornada é tranquila, porque depois que você vai. As coisas não mais te afetam. Lembra do afeto? De afetar a gente, de bater na gente? Não mais. Consciente sem os traumas das buscas infrutíferas de tempo indeterminado, porque pode ocorrer de uma hora de um para outro momento sem prazo fixo. É a metanoia. É a metanoia que acontece com Paulo, que acontece com Francisco, que acontece com um monte. E que vai acontecer com a gente também. Por isso que a gente não pode ficar assim, eu preciso. Não, isso vai acontecer. Se você estiver no caminho, você já está no caminho. É uma busca. Inúmeros são os caminhos para consegui-la. Aquele que possui maior capacidade de concentração, de reflexão, de vida interior, mais facilmente pode iluminar-se do que outro, inexperiente, inquieto, ansioso ou tomado de receios injustificáveis. Esse aqui é o homem do mundo. Esse aqui é o homem do mundo. Ansioso, inquieto, não sabe o dia de amanhã.
Uma amiga minha uma vez falou pra mim, ela estava falando de um namorado, né? Ela falou, vou terminar, não sei, não sei o que. Eu falei assim, né? Você nem sabe vai saber o que Deus reserva, né? Aí ela assim, mas eu sei o que Deus reserva. Eu falei, sabe? Eu falei, sei. Ela, o quê? Olha eu, o quê? Aí ela, o melhor. Aquilo foi tão forte pra mim, porque gente, olha eu que estudo, hein? E ela não estuda nada, tá? Ela era uma pessoa que tem fé. Só. É profundo, você acredita assim? Porque que Deus reserva para você somente o melhor? É assim que você vê todo dia? Mesmo que aconteça a pior coisa do mundo? Não, mas Deus me reserva o melhor. Para pensar, né? Por isso. Quando você vê assim, nada mais dói. Não, até dói. Mas nada mais faz aquele sofrimento. Né? Tem aquela frase, como é que é? A dor é necessária, o sofrimento é opcional. E a gente porque a gente escolhe que terminou um namoro. Pronto, acabou a vida da pessoa. Gente, se não gosta mais de você, deixa aí. E vamos embora fazer outra estrutura. Quem sabe o outro é o homem da sua vida e você está ali se matando pelo cara, ou pela mulher, ou por um emprego, ou por qualquer outra situação que você se acabe. Não pode. Momento de iluminação de Paulo de Tarso. Aí ele cai lá na estrada, né, no meio do deserto. Aí ele faz, Saulo, quem fala isso, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Sem poder definir o que passava, comprimiu o coração numa atitude desesperada. Inconhecível sentimento de veneração apossou-se inteiramente dele. Que significava aquilo? De quem o vulto divino, que entrevia no painel do firmamento, aberto e cuja presença lhe inundava o coração, precípite de emoções desconhecidas. Saulo interrogava em voz trêmulas e receosa, quem sois vós, Senhor? Ele já sabia que o negócio estava aureolado de uma luz balsâmica. O Senhor respondeu, eu sou Jesus. Então, viu-se o orgulhoso e inflexível doutor da lei curvar-se para o solo, em pranto convulsivo. Dir-se-ia que o apaixonado rabino de Jerusalém fora ferido de morte, experimentando, no momento, a derrocada de todos os princípios que lhe conformaram o espírito e o nortearam até então na vida. Diante dos olhos tinha, agora, e assim, aquele Cristo magnânimo e incompreendido. Os pregadores do caminho não estavam iludidos, porque ele achava que todo mundo estava errado. Naquele momento é feita a metanoia na vida dele, na existência daquele ser, e ele se transforma num dos maiores propagadores da doutrina. O que abdica de tudo sem medo, porque naquele momento ele sabe e vai. Olha que coisa linda. Eu tive que botar aquela história porque é de matar. De matar. A iluminação interior tem sido identificada por denominações diversas, como, por exemplo, Buda, Cristo e Messias, Satori, Samadhi, ou qualquer uma, conforme algumas escolas de esoterismo e ocultismo, autorrealização, libertação, nirvana, plenitude. É isso que é. Isso tudo aqui, gente, leiam cada uma dessas histórias. Leiam. É assim que ela quer. Ela não está falando isso aqui para você passar a página, é para ler. Ler cada uma dessas histórias, você vai ver conhecimento, você vai ver exemplos de superação. Psicologicamente pode ser denominada como autotranscendência, plenitude, estado luminoso. É o que a gente vem estudando. Aí vem esse ser que foi quem fez o curso ano passado, que nos embalou durante um ano inteiro de iluminação, de ensinamentos maravilhosos. Não quero inovar o mundo. Olha só, porque quando você se ilumina, você não quer levar ninguém, você só quer ser. Não me importa o que são os outros. Não quero inovar o mundo, nem os homens. Ambiciono, sim, difundir pela vida a alegria pura, a amizade sincera, a fé sem covardia, a piedade sem hipocrisia, a caridade sem trocas e o amor sem barreiras. Essa é a voz que canta dentro do meu coração. Olha isso. Escreve isso, bota na sua frente e pensa assim, eu preciso pensar assim. Um dia eu chego lá. Como é que eu faço isso? E pra gente, nós somos capazes disso tudo. De tudo. A gente sabe que ele já era um espírito preparado, né? Ele foi João Evangelista, já veio pronto. Mas ele foi do mundo, Francisco. E ele fez a metanoia. E a gente tem que ser feita isso. Essa transição de um mundo pequeno para tudo que se é. Eu falei, João Evangelista. Falei,
Tá vendo? Tava conversando. Olha, menos um. Vou botar na prova. O conceito de imortalidade não é novo. Encontra-se exarado no inconsciente profundo do ser humano a respeito de si mesmo. A iluminação é, portanto, a grande meta que todos devem buscar a fim de alcançar o melhor de si mesmo. É a gente entender que tudo o que acontece na nossa vida, todas as experiências que a gente vive, são para que a gente se ilumine. Não é para que a gente tenha. Não é para que a gente possua. Tem que construir um patrimônio para deixar para os meus filhos. Eu tenho que ter aquele plano de como é que é? Seguro, porque senão, como é que eu vou viver sem um plano de seguro? E aí a gente vai botando a nossa existência com o quê? Preciso, eu não conquisto, eu sofro. O outro tem, eu não tenho, eu me acabo. Eu fico com inveja, eu fico com raiva, eu quero. Não é isso. Sai dessa. Sai dessa, que essa é a onda para você se manter dentro da caixinha. É aquele, sabe, o zumbi. Vamos botar aqui, um bando de zumbi. Andando todo dia, fazendo, sem pensar. E não cabe. Eu quero me iluminar, eu estou na busca, eu leio tudo que Joana bota. Eu não tenho tanto tempo hoje, né, porque aquelas duas crianças me enlouquecem. Mas eu busco. Na hora que eles dormem, nem que eu leia 2 páginas. Ontem eu acabei, a Dani, você me manda aula. Nossa, você é muito doida. 1h, meu Deus, é o tempo. É a hora que dá. Dá. Mas a gente tem que procurar encaixar na nossa rotina e fazer o esforço. Porque o esforço é nosso. Ninguém fará por você. A experiência é sua. Ela falou isso na aula passada. Fique atento aos detalhes. Deflui dessa busca a compreensão em torno do impositivo de viver-se o presente com caráter integral, sem saudades do passado, que não pode ser alterado. Passou. Ele vai servir de experiência só. Senão mediante as ações atuais, ou ansiedades pelo futuro, que talvez não seja alcançado. Talvez você desencarna ali, agora, quando sai daqui. Estava aí morrendo, gente, é agora. Aqui, eu estou aqui no Seja, vivo aqui intensamente. Eu não sei o que está reservado ali, o melhor, né? O melhor. Mas que melhor é esse? Eu não sei, então vamos fazer o melhor agora. E não sejam alcançados na vilegiatura em que se movimenta, sendo questão para depois. Aí, Paulo tem um monte de frase dele, né? E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele não falou, vai e convence todo mundo à sua volta, vai e prega para todo mundo e traz que você vai mudar o mundo. Não, a renovação da vossa mente, é a minha mente que tem que mudar. Se auto-iluminar, sou eu que faço isso, ninguém mais. Ninguém mais. Os livros, tudo isso que eles trazem, eles não vão fazer por nós. Eles estão dando um caminho que eu tenho que seguir. Sou eu que tenho que vencer os meus desafios, cada dia, todo dia. Difíceis, pesados, complicados. Aí o que a gente pode fazer? Estudar. Para quê? Para que esse estudo nos dê força. Porque as palavras de Jesus, os salmos, gente, são algo... eu achava antigamente, estava até falando para o meu marido isso. Engraçado, eu leio isso agora, né? Eu antigamente, quando era criança, adolescente, falava assim, nossa, fala sério, Bíblia? Oi? Eu estudo ler Bíblia? Pelo amor de Deus, eu tenho mais o que fazer. E assim, você vai... Porque a gente tem um certo horror também. Até pelas coisas que foram feitas, que foram vividas na humanidade, pelas religiões, né? Que foram coisas pesadas. Então, para a gente fazer essa mudança e pegar esse estudo e tirar todas as coisas ruins que a gente pode ter dentro de nós e ler ele ali como Jesus, com os exemplos, com os apóstolos, é maravilhoso. Por isso que eu comecei a conseguir ler depois que eu comecei a ver o curso do Luiz. É maravilhoso. Para você ver, são 2 horas de curso. E a galera fica. Porque o cara é uma sumidade. Não é? Gente. Luiz Mário. É sábado, 2 horas da tarde. Mas está na internet, pode ver à noite, pode... Do Luiz Mário? E é fantástico aquilo. Ele ainda faz a meditação, gente. E aí ele fica falando o salmo, né? Imagina, olha só que bênção de Deus, olha que possibilidade. Eu vejo na internet. Nossa. A
A origem, o puro, que foi o que Francisco quis. Ele foi atrás do cristianismo puro, sem toda aquela pompa, sem toda aquela coisa. E é isso, porque é bonito, é lindo. Só que tem tanta coisa pesada em volta que botaram, né? Que aí você fica assim, eu não quero ler isso, não, isso aqui... Não é. Tem que ver o puro mesmo. Por isso que eu falo do Antigo Testamento, de você saber ler. É você saber ler. Foi aquela que ele botou do Alcione, né? É saber ler e não perder uma só palavra, porque todas elas têm o que dizer. Aí, eu peguei esse salmo porque eu achei maravilhoso. Que salmo maravilhoso. A gente fala, a gente nem pensa o que quer dizer. Isso aqui, gente, se a gente tiver isso na nossa vida, mas de uma forma profunda dentro de nós, sabendo que nós temos esse poder e que Deus está conosco, que nada nos faltará. Vamos ler. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me o banquete do amor na presença dos meus inimigos. Unges de perfume a minha cabeça. O meu cálice transborda de júbilo. Certamente a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Vocês sabem de quem é esse salmo? Rei Davi. E aí ele está falando todo que Jesus, né? Olha como é que profetizaram, foi tudo preparado. Olha que coisa maravilhosa. Olha que aqui está tudo. Porque se a gente tiver e souber e acreditar, saber que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, acabou. Acabou qualquer desespero. Acabou qualquer situação de desequilíbrio. Porque eu sei, então eu confio. E se eu preciso passar por aquela experiência, necessidade minha, mas vai passar. Aí ele vai falando, porque ele acredita, ele se conecta de uma forma maravilhosa. Ele estava num momento, eu estava lendo, né, que dizem que nessa hora que ele fez esse salmo, ele estava envolto numa guerra, cheio de soldados em volta dele, para pegar ele faz essa prece, essa rogativa, essa confiança no ser. Então, olha só, o que é acreditar, saber? O que a gente tem que fazer? É só estudar, porque toda a base, está tudo aí, o que importa é o conhecimento, porque o conhecimento vos libertará. A verdade vos libertará. A verdade é o conhecimento, é saber, é querer, é ir em busca. Quando a gente está em busca, tudo se abre para a gente. Todas as leituras, parece que você vai entrando num caminho que não tem mais volta, e não tem. Então, não tem mais como falar que eu não sei. Se você não sabe é porque você não quer. Porque aqui nessa casa, nós temos possibilidades infinitas de saber muito. Basta querer. A transição é sua. Cabe a você, a cada um de nós. Então, vamos ficar com esse salmo dentro de nós hoje, para que a gente sempre lembre dele e sempre saiba que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só essa frase, já não precisa de mais nada. Alguém quer fazer a prece? Quer, Dani, fazer a prece? Faz. Nós agradecemos, então, essa espiritualidade amorosa, amiga, que preparou essa ambiência com tanto amor para nos receber, que nos acolhe, nos ampara em todos os momentos da nossa vida, nos auxilia na compreensão, nos auxilia no momento das dificuldades, da nossa transformação, está lá presente também junto a nós. Por mais essa oportunidade da reunião em nome do Cristo, para absorvermos esses ensinamentos que nos são trazidos
por essa mentora tão amorosa que trouxe a cada um de nós pelas mãos, nossa querida Joana. Muito obrigada por tudo que nos oferta. A essa espiritualidade, a nossa gratidão, pedindo que continuem conosco os nossos mentores, nos inspirando, nos encorajando, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Boa tarde, gente.